Olá! No programa de hoje trataremos da organização dos estudos da segunda etapa de formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e da leitura e da problematização como eixos epistemológicos de articulação das disciplinas do currículo. Para falar sobre esse assunto, recebemos Marli Albiazete Figueiredo, coordenadora do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, e Altair Pivovar, professor doutor de Metodologia de Ensino da Universidade Federal do Paraná. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Sejam bem-vindos para a nossa conversa. Obrigada. Obrigado. Professora Marli, durante a formação do pacto, os professores estudaram e discutiram algumas temáticas. Vamos lembrar então quais foram essas temáticas? Ok. Lembrando então, a primeira foi os sujeitos do ensino médio, a diversidade na educação básica. Depois, os professores estudaram o currículo do ensino médio e a formação integral dos seus sujeitos. Estudaram também as diretrizes curriculares nacionais e as diretrizes orientadoras para a Rede Estadual de Educação do Paraná, ainda as áreas do conhecimento, a integração curricular e também a gestão democrática e, por último, a avaliação da qualidade no ensino. É isso. Professora Marli, e agora, nessa segunda fase, conta para nós quais são as temáticas que serão estudadas e por que trazer para esse estudo a leitura e a problematização. Então, assim como na primeira etapa, nós da SED elaboramos um material que complementa os estudos também agora na segunda etapa. E nesse material, nós trazemos os eixos epistemológicos e metodológicos responsáveis por articular os conhecimentos das diferentes disciplinas. Como eixos metodológicos, nós trazemos a iniciação à pesquisa e mídias, tecnologias e comunicação. E como eixos epistemológicos, nós trazemos a leitura e a problematização. Nessa parte do material da SED que escrevemos sobre leitura e problematização, nós solicitamos a leitura crítica do professor Cifuentes, professor Dr. Cifuentes, que é da Universidade Federal do Paraná, e também do professor Altair, também doutor em Educação da Universidade Federal do Paraná. E até por isso pedimos para o Altair acompanhar com a gente aqui essa conversa para falar sobre leitura e problematização e qual a importância, qual a relevância de trazer essa discussão para essa segunda etapa da formação do pacto. Ok, professora Marli. Diante do que a professora Marli acabou de falar, professor Altair, qual a importância do professor compreender os fundamentos epistemológicos da leitura e da problematização? Então, Keila, a necessidade dessa compreensão vem do fato de que, a leitura, os termos leitura e problematização serem termos já há algum tempo, que vêm sendo utilizados nas discussões envolvendo a educação, eles acabaram criando alguns sentidos que se tornaram assim muito comuns e é como se todo mundo já soubesse do que se trata. Então, se você chega lá com uma proposta e diz vamos trabalhar leitura e problematização, todo mundo já acha que já sabe, já acha que sabe como deve ser feito e passa a fazer da forma como já vinha fazendo anteriormente. Então, a necessidade desse aprofundamento do termo é para evitar que as atividades que vão ser propostas acabem incorrendo no mesmo problema das anteriores. Então, o que vem a ser a questão da leitura e da problematização? Eu até prefiro usar inversamente problematização e leitura, porque eu acho que a problematização ela precede a leitura, ela gera uma necessidade de leitura. Então, esse também eu acho que é um dos problemas que acaba acontecendo na escola, que dificulta a compreensão de uma nova visão sobre a leitura. Eu tenho a leitura e a problematização. Significa que tenho que primeiro ler para depois problematizar. E aí eu acabo naquele modo mais tradicional de fazer o trabalho com textos em todas as disciplinas. E ao contrário, então, professor? Na minha perspectiva é o contrário, sabe? Você, diante de um problema, você tem a necessidade de resolvê-lo. E você resolve problemas pela leitura. O Dewey, no prefácio que ele... Aliás, o Anísio Teixeira, no prefácio que ele fez ao livro do Dewey, ele usou uma analogia que acho que é um bom exemplo para a gente ter uma ideia do que seria essa leitura. Ele diz assim, que se você pegar um pedaço de ferro e colocá-lo na natureza, ele simplesmente vai deixar as forças da natureza agirem sobre ele sem reagir e ele vai simplesmente ser eliminado do sistema.
vai ser transformado, né, em outras substâncias, mas enfim, ele como ferro deixa de existir. No caso dos seres humanos é diferente, as pessoas reagem. Então elas diante de um problema que as está afetando, elas promovem, né, uma reação para manter, né, a sua congruência ali com o meio. Por exemplo, se você, um belo dia lá, você começa a sentir uma sensação desconfortável, você tem que descobrir a raiz desse desconforto. Você é obrigado a trabalhar, né, procurar ali, fazer uma pesquisa no ambiente para ver de onde vem esse desconforto. Então você constata, por exemplo, que já é 1h da tarde, a sensação que você tem é de uma dor de estômago, uma fraqueza. Então a conclusão que você tira desses elementos contextuais aí é que você ainda não almoçou, por isso que você tem esse desconforto. E aí você tem que promover uma ação para resolver esse desconforto, porque, né, se ele permanecer por muito tempo, ele também vai te eliminar, né, do sistema. Essa reação é que nós podíamos chamar também de produção de um texto. Então, nesse caso, qual vai ser o texto? Vai ser comer. Isso, claro, levando em conta aquelas pessoas que têm condições de produzir esse tipo de texto, né? Um outro exemplo, você está lá um belo dia também, lá vivendo ali, né, a sua rotina, aí você sente um desconforto. Você tem que achar a raiz do desconforto. Você conclui que o desconforto, você tem que ler, né, os indícios ambientais. Então, eu estou sentindo um arrepio, né, uma sensação desagradável, assim, eu tenho que me encolher. Aí a conclusão que você tira dessa leitura dos elementos ambientais ali eu estou com frio. Que texto eu produzo para resolver isso? Eu me visto. Novamente, se eu for naquele grupo social lá que tem condições de produzir esse tipo de texto. Então, a gente podia definir a leitura como a reação do sujeito ao meio. E, a partir, né, dessa constatação, a gente pode fazer uma série de inferências com relação à escola. Então, eu sempre estou, no processo de leitura, reagindo ao contexto. O que acontece daí na sala de aula? Nós não temos esse contexto que me provoca reação. Eu entro, sento, ele é um contexto que se repete, então eu fico lá só esperando que o professor mande eu fazer coisas. E eu, na verdade, então, tudo que eu faço não é uma reação minha, é só um cumprimento ali, né, das instruções que eu estou recebendo. Então, esse é um problema, assim, já sério, né, crônico da escola. Ela deixa de fazer aquilo que o Paulo Freire, né, uma frase do Paulo Freire lá que ele diz, e todo mundo repete, mas ela não é utilizada, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Se a leitura de mundo precede a leitura da palavra, então eu tenho que desenvolver no sujeito essa capacidade de ler o mundo, de ler o contexto. Então, só existe leitura na relação com o contexto. Um texto que eu leio na sala de aula, ele tem sentidos e reações minhas diferentes de outra situação em que eu vá ler o mesmo texto. Então, a finalidade da leitura é sempre orientar uma reação do sujeito. Se não tiver essa perspectiva, eu não tenho um leitor. Então, esse daí é o problema da escola. O professor diz como o aluno deve reagir. Então, não é uma reação propriamente, é só o seguimento ali de uma instrução. Então, por isso a necessidade, né, da gente rever essa ideia de leitura, justamente para não cair nesse problema aí. Eu mando o sujeito fazer coisas, eu dou um texto que tem um problema para ele resolver, mas aquele texto, naquele momento, aquele problema ali, ele não está complicando a situação contextual. Não está colocando aquela dúvida na cabecinha dele. Não, e assim, eu estou aqui, porque a gente não pode esquecer disso, sabe? O ambiente de sala de aula é o contexto do aluno. A gente sempre fala, houve, né, também essa necessidade, né, de que tem que trabalhar a questão do contexto, mas o que eles consideram contexto normalmente é o contexto que está no texto, o contexto desse texto. Mas o aluno está na sala de aula e o contexto dele é a sala de aula. Então, todo o nosso trabalho diário é resolver a nossa vida, né?
Então, eu tenho que acordar de manhã, saber o que eu vou vestir em função das condições do tempo, em função de para onde eu vou, né? Eu tenho que, como que eu vou me locomover até lá, eu tenho que cuidar de horários, aí apareceu um problema, meu carro está com o pneu furado, eu tenho que resolver isso, então eu tenho que buscar outros elementos contextuais que estejam disponíveis para eu resolver esse problema. Então, o nosso dia todo é uma busca constante de solução de problemas. Claro que quando não acontece nenhum problema, eu vou seguindo uma rotina que se repete. Então, eu ponho no piloto automático e só vou, né, cumprindo aquelas, né, etapas ali que vão se sucedendo sem precisar pensar muito. É algo mecânico, então. Fica mecânico. Então, vejam, e as pessoas, de certo ponto, gostam disso, porque não dá trabalho, eu não tenho que fazer interpretação, né, rever alguns elementos, procurar soluções. Preciso pensar, refletir. Exatamente. Então, aí nós não temos, assim, um leitor, ou temos um leitor num outro nível. Ele apenas reconhece que está tudo funcionando como sempre funcionou, então eu não preciso me preocupar, vou, né, seguindo aí só essa sucessão de etapas. Quando aparece algum problema, aí entra, assim, um leitor. Então, ele precisa resolver aquilo. Então, a leitura, né, você veja, nessa perspectiva, é sempre uma solução de um problema. Daí a questão da problematização. E é por isso que eu anteponho a problematização à leitura. Eu me deparo com um problema e aquilo me obriga a procurar elementos para resolver. Essa procura é justamente o processo de leitura. E a produção de texto é aquilo que eu materializo, que eu considero que vai resolver aquele problema. Então, se a gente consegue trabalhar nessa perspectiva em sala de aula, a gente tem, né, uma outra relação do aluno com o conhecimento. Então, não é o professor que vai dizer, olha, isso aqui é um problema. É o sujeito que tem que identificar aquilo como um problema. E eu só identifico problemas quando o contexto em que eu estou me apresenta alguma dificuldade. Eu estou na sala de aula, claro, você pode pensar assim, não, mas o aluno tem problema na sala de aula o tempo todo, o professor quer que ele faça coisas que ele não sabe, mas isso não são problemas, são só tarefas maçantes que ele tem que fazer. E ele vai achando uma série de artifícios para ir se livrando disso. Né, dou uma resposta mais ou menos, aí ele deixa de ler o assunto e passa a ler o professor. Vejam que a importância dessa questão do contexto. O aluno lê o professor. Então, que tipo de respostas eu dou para esse professor que vai fazer com que ele considere minimamente o meu trabalho para eu não ser eliminado, né, do processo? Então, a gente não pode esquecer nunca disso, né? O contexto está envolvido. E, infelizmente, a escola, né, em todo esse processo evolutivo dela, né, não conseguiu trabalhar muito bem essa questão. Ela está centrada na explicação prévia, então eu preparo, né, uma explicação muito bem elaborada, eu apresento para um sujeito, é impossível que a pessoa não entenda, porque ela está muito bem elaborada. Só que isso a gente sabe que não funciona. Então, os problemas que nós enfrentamos hoje são exatamente os problemas que os gregos e os romanos enfrentavam na escola deles há 2000 anos. Né? Então, quando perguntaram lá para o Schleicher, que era o presidente do PISA em 2008, por que os brasileiros vão mal no PISA, ele disse que é porque eles têm um currículo muito extenso e que não serve para nada. O Sêneca, que era um filósofo romano lá, o Sêneca morreu em 65 depois de Cristo. Então, o que ele disse um pouquinho antes, né? Ele dizia que na escola deixamos de aprender as coisas úteis por força de aprender as inúteis. Então, nós temos duas falas separadas por quase 2000 anos que dizem a mesma coisa, né? Então, esse esforço agora em nós trabalharmos com leitura e problematização é justamente para tentar identificar o que é que em 2000 anos de evolução não foi olhado com a devida atenção, que faz com que problemas que existiam lá no início, né, do processo de escola, né, assim, como um espaço formal de ensino, ainda existam hoje. Então, você insistir nessa questão aí da leitura e da problematização, mas daí vendo
assim, nesse aspecto mais epistemológico, é justamente para evitar que, né, você acabe fazendo em sala de aula, repetindo só esse procedimento que não leva em conta a questão da reação do sujeito, quer dizer, ele não é mobilizado, ele está fora do processo, não leva em conta a questão contextual, quer dizer, eu tenho que perturbar esse ambiente que está aqui, porque é o que o sujeito está vivendo naquele momento, para que o sujeito procure respostas para os problemas que ele está enfrentando aqui. A gente tem aquela ideia assim, né, de problemas assim mais para o futuro, né? Você tem que aprender isso agora, porque quando você for adulto ou quando você se deparar lá daqui a alguns anos com essa situação, você saberá resolver, né? Terá uma ferramenta para resolver. Mas isso não funciona porque eu não estou sentindo aquele problema naquele momento. Então eu não me abro para nenhum tipo de Então, professor, aprendizagem. é desta forma que se fala tanto em contextualizar o conteúdo com a realidade e com o cotidiano do aluno. Seria fazer isso que o professor está falando. Só que é isso também, assim, a gente tem essas expressões todas aí já faladas, né, durante algum tempo, e todo mundo acha também que é fácil. Eu vou contextualizar, eu trago coisas lá, lá de fora, aqui para dentro, mas não é. Eu ainda não... Eu tenho que pensar nesse contexto. Eu estou resolvendo problemas aqui na sala de aula. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma que o aluno vá realizar alguma atividade e, no decorrer daquela atividade, aparece algum problema que ele vai ter. E ele identifica com um problema. Opa, eu estava fazendo aqui e agora, né, eu até achei que sabia fazer, mas não está funcionando. Então, ele tem essa identificação, né, de um problema. Aí sim o professor entra com todo o aporte de conhecimentos, né, os conteúdos escolares aí que ajudarão o sujeito a resolver aquele problema que ele está enfrentando naquele exato momento. A gente não pode continuar tratando a escola como um limbo, né, um lugar que não tem coordenadas no espaço e no tempo. Você entra aqui, esquece a vida lá fora, né? Esquece que você está cansado, que você, no caso de criança, que você tem um excesso de energia, né? Que você queria fazer outras coisas para trabalhar os conteúdos que são muito importantes. Não funciona. Então, eu tenho que, né, trabalhar essa contextualização ali, em sala de aula. Essa também é uma dificuldade da gente trabalhar a questão do contexto, né? O que é contexto? Eu trago a realidade, né, do aluno. Não, é aqui. Eu posso até fazer isso, eu vou usar elementos familiares, isso pode até ser um elemento mobilizador. Eu trago elementos familiares para a sala de aula, ele se identifica, fica, né, assim, à vontade, porque isso eu conheço, isso eu sei, e de repente surge um obstáculo. E como ele já estava interagindo com aquilo, ele vai identificar que aquilo como um problema, né, vai questionar o próprio conhecimento, porque, opa, né, eu achei que sabia e não está funcionando. Então, essa é a nossa dificuldade agora, é considerar que a sala de aula é o nosso contexto. A gente passa muitos anos, né, uma boa parcela da nossa vida em sala de aula. Todo dia, e às vezes, né, agora também tem educação integral, que passa o dia todo, são 20 anos. Então, a gente está desperdiçando um espaço de exercício de leitura de mundo, porque a escola se repete, né? Então, eu acho importante também que a gente, quando traz essa complementação para o estudo, né, dessa segunda etapa do pacto, se a gente está falando na integração das áreas de conhecimento, e a gente aqui trabalha com a questão da articulação das disciplinas curriculares, são pontos que eu não posso desprezar na hora de repensar o próprio currículo do ensino médio, né? Então, eu preciso partir para esse entendimento do que seja a atitude do sujeito diante da aprendizagem, e por isso a questão dos eixos epistemológicos, que a gente traz os dois, né? A problematização e a leitura, nesse momento da formação, né? Porque, como o Altair disse, a gente precisa sair dessa naturalização que a gente deu a esses termos para compreendê-los de uma outra forma, né? Isso é importante. E a questão dos cadernos do pacto, a formação no sujeito crítico, que entra aí a formação no sujeito crítico. Exato, porque as coisas se complementam, né? Por isso que a gente diz que o material ele é complementar, porque quando a gente traz todas as bases que são propostas, né, nas diretrizes para essa etapa de ensino, para o ensino médio, tudo isso precisa ser considerado, né? Então, tanto os eixos epistemológicos quanto os metodológicos, eles vêm nessa perspectiva, né, de atender a educação no ensino médio nessa proposta das diretrizes curriculares nacionais.
Então, essa ideia assim, de formar um sujeito crítico, e falam muito num sujeito autônomo. Né? Então, um sujeito autônomo é alguém que, quando enfrenta algum tipo de problema, ele encara, né, o problema ali. Quando surge algum tipo de problema, ele enfrenta. Ele sabe o que fazer no momento. Ele pode até não saber o que fazer no momento, mas ele não vai se desprogramar a ponto de não poder fazer mais nada. Então, e o que ele faz? O que é saber fazer no momento? É ler. Vamos parar um pouquinho, vamos analisar que elementos eu tenho no contexto, de que forma eu posso ressignificá-los, o que está faltando de conhecimento, onde eu encontro esse conhecimento. Então, esse seria um sujeito que tem autonomia, né? Ele enfrenta o problema ali. Então, a gente não pode desvincular, a gente fala assim, problematização e leitura, não dá nem para trabalhar separadamente, né? Apareceu o problema, automaticamente o sujeito vai enfrentá-lo porque é uma ameaça que ele tem. Pode não ser uma ameaça física, mas às vezes é uma ameaça, por exemplo, profissional, moral. Eu, por exemplo, estou dando aula, aparece um assunto, uma questão lá que eu não domino, e eu tenho assim eu vou perder minha reputação aqui, então eu tenho que dar um jeito de resolver esse problema. Então, é sempre na questão desse tipo, eu me sinto desconfortável, me sinto ameaçado. Então, o trabalho do professor não é tanto essa preocupação com o conteúdo. É uma preocupação com tudo, mas não é só com o conteúdo. Eu tenho que pensar em como que eu crio obstáculos para que esse conteúdo possa ser utilizado para resolver o obstáculo. Porque eu não aprendo as coisas em si mesmas, mas através dos efeitos que elas produzem. Tem um poema da Emily Dickinson que eu gosto também de usar assim, porque ele dá uma ideia do que seria a metodologia de ensino. Então, ela diz que a água se ensina pela sede, né? A terra por oceanos navegados, o êxtase pela aflição, a paz pelos combates narrados e pela neve os pássaros. Então, por que eu ensino os pássaros pela neve? Porque quando tem neve, não tem pássaros. Então, veja, gente, essa é uma inversão, assim, né, também, que não é fácil da gente fazer, né, na questão do processo de ensino-aprendizagem. Então, se eu quero ensinar alguma coisa, ela tem que ser o que falta, não o que está. Porque se ela estiver presente, a natureza, digamos assim, funciona harmoniosamente, eu simplesmente me encaixo nela e eu não tenho necessidade de questionar nada. Então, o crítico vem justamente disso. Há um problema que surgiu aqui que me causa um desconforto. Então, eu tenho que ler. E aí, claro, o professor faz intervenções, cria obstáculos ali, que ele sabe que para voltar ao processo, para ele voltar a funcionar, eu vou precisar de determinado conteúdo específico. Então... É aí que entra a necessidade do conteúdo e faz algum sentido para o aluno. E a preparação do professor daí não só para chegar e dar o conteúdo, mas para como que eu crio obstáculos estratégicos que vão precisar de determinados conteúdos. E isso é interessante até para que a gente repense, quando a gente fala que no ensino médio existe um problema, porque são conteúdos demais para serem repassados, né, para os alunos. E nesse aspecto que o Altair está falando, é preciso haver necessidade daquela aprendizagem. Então, me ajuda também a selecionar os conteúdos. O que é relevante? O que eu preciso ensinar? O que meu aluno precisa aprender? Então, com essas estratégias, a gente chega até a repensar a quantidade de conteúdos, que é uma crítica bastante grande ao ensino médio. Muitas disciplinas, muitos conteúdos, e aí o aluno não consegue dar conta nem de uma coisa nem de outra. E conteúdos fragmentados. Né? Eles não conversam entre si. Então, se você tiver uma atividade em que surgiu um problema, você tem um conteúdo específico ali que você sabe que vai ajudar a resolver o problema. Mas não é simplesmente pegar e colocar lá. Você tem que fazer ajustes, você tem que fazer contas, né, equações, você tem que ler outros textos, você tem que interpretar fatos. Então, essa questão aí dessa fragmentação, ela justamente não te dá essa possibilidade de você trabalhar interdisciplinarmente. Porque você está dizendo, esse conteúdo é esse aqui e ele é da física.
né? E você mostra, aponta para ele direitinho, bem delimitado, e não acontece isso na natureza. Eles vêm sempre e inseridos, né, num contexto com outros elementos que, né, não dá para dizer assim, esse aqui é exatamente aquilo lá. E quando a escola trabalha desta forma, a gente percebe que para o aluno fica muito difícil articular esses conhecimentos que ele recebe de forma assim tão fragmentada. Então, a própria escola precisa repensar isso e nesse processo de repensar, levar em consideração a necessidade de trazer os conhecimentos tal como eles acontecem naturalmente, né, fora do ambiente escolar, que são articulados. Né? Então, é um processo de aprendizagem pela qual a gente está passando, dentro da formação do Pacto e também nas outras formações que a gente faz, de repensar a gênese mesmo do conhecimento, né? Se eu não entendo como se dá o conhecimento, como eu vou fazer processo de ensino e aprendizagem? Porque isso atrapalha, dificulta para o aluno ter aquela leitura de mundo, dele contextualizar. Não, ele não consegue. Lê mundo, né? Quando você está nessa questão de contexto, você está vivendo aquilo, é o teu corpo que está aprendendo. Então, o desconforto, ele é físico, né? Eu tenho lá, né, uma sensação que não é só mental, ela é física. Então, o corpo foi, de alguma forma, perturbado e ele tem que resolver isso. Então, é sempre um impedimento físico que faz com que eu passe a ler. Eu estou sempre colocando a leitura em função do meu físico, do meu corpo, porque o desconforto é físico. Uhum. Então, a gente tem que pensar também nisso, porque a escola sempre trabalhou na perspectiva de eliminação do corpo, né? O corpo tem que ficar quietinho e prestando atenção. E não dá. Então, por isso que daí ele não faz ligação com nada, porque são só assim, caixinhas, né, conteúdos que estão na cabeça, mas não passam pelo corpo. E aí, é claro, ele não sente nenhuma segurança. A palavra-chave aí é sentir segurança, né? Então, se diz, não, quando você dá aquela respirada, puxa, então era isso, significa que você sentiu segurança, que você aprendeu aquilo ali. A gente tem uma ideia assim, o aluno chega na escola com uma ideia de senso comum, digamos, sobre determinado conteúdo. A função da escola qual é? É fazer com que ele tenha contato com um conhecimento mais científico, assim, né, que tem mais uma lógica melhor, assim, né, para ele se livrar desse senso comum e passar a agir de uma forma mais científica, digamos. O que acontece? E a gente acha que quando eu ofereço alguma coisa melhor, mais elaborada, você troca. Mas aí é ignorar a capacidade do nosso cérebro de ir assimilando gêneros de discursos e formas de trabalhar em cada situação. O que o aluno faz? Ele fica com as duas. Ele não troca. Por quê? Porque aquela não foi questionada, ela foi simplesmente confrontada muito diretamente. Essa aqui é melhor do que a tua. Mas ela né, em algum momento, ele deixou de ver que aquilo não funciona e tudo mais. Apenas foi explicado aquilo para ele. Então, ele fica com as duas. Quando ele está na escola, ele age de acordo com o que a escola quer. Porque todo mundo é um excelente leitor, né? Quando a gente diz assim que o aluno sai da escola e sem saber ler, a gente está falando assim, está fazendo uma generalização indevida. Porque quem não sabe ler morre. Por quê? Porque a leitura é uma questão, né, de eu ficar sempre em consonância com o meio. Então, o que eu tenho que dizer é que quem sai da escola não sabe ler a escrita ou decodificar signos, símbolos, né? Então, todos os alunos que estão aí, todo mundo que está vivo aí, é bom leitor, que consegue se manter, né, em consonância com o meio, né, e não é suprimido. Então, o aluno, o que ele faz? Na escola, eu dou a resposta que a escola quer para eu não ser eliminado. Fora da escola, eu vou agir do modo que eu sempre agi, porque me dá mais segurança. E a resposta que ele dá na escola é sempre aquela retorcida, quebrada, né, que ele tem que se esforçar para dar, porque não é uma propriedade, digamos Sim, assim, ele não dele, incorpora né? Não é um conhecimento dele. né? Ele não elaborou, acho que essa é uma palavra interessante para o ensino. O aluno tem que elaborar o conhecimento, ele elaborar. E claro que com todo, né, o trabalho pedagógico que o professor faz para fazer com que ele vá também nesse processo de elaboração e reelaboração, né,
da experiência que ele tinha até aquele momento, senão não funciona. O professor é o mediador nesse processo todo, então. O professor seria o mediador, mas o professor acabou tendo um papel preponderante de eu trago o conhecimento, né, e passo assim todo ele prontinho para vocês, não precisa ter trabalho nenhum, já veio tudo explicadinho, olha, veja que maravilha. E isso não tem, né, não tem funcionado, né, como não funcionou, né, toda a história da educação. Então, a ideia dessa leitorização é justamente tirar o eixo do ensino, né, ou pelo menos amenizar um pouco o eixo centrado no ensino para centrar na aprendizagem. Que quando a gente está falando em reação, quando a gente está falando, né, em corpo, a gente está centrado no sujeito, né, mais, né, no aluno. Que muda a questão da aprendizagem. E nesse ambiente escolar, você falou da questão da mediação do professor e é importante isso ser posto mesmo. Porque no ambiente escolar, a figura do professor é fundamental para essa mediação, porque ele vai ter que criar metodologias que provoquem essa necessidade do conhecimento, né, como o Altair veio colocando aí na fala dele. Então, o papel do professor passa a ser fundamental e a produção de metodologias, né, criar metodologias que coloquem o aluno em situação de aprendizagem, passa a fazer todo sentido. Né, não só para o estudante, para o aluno, como também para o professor. Né, ele realmente se reveste dessa função que ele tem, que é a função de trabalhar com esse processo de ensino-aprendizagem, de mediar esse processo do conhecimento. Né? E interessante também, né, do ponto de vista da relação professor-aluno também, nessa situação o professor se torna um sujeito essencial. Por quê? Porque o aluno está numa situação de desconforto. O desconforto que a gente tem que deixar bem claro aqui, ele é intelectual, sabe? Não é porque ficar copiando do quadro também é um desconforto, mas é um desconforto físico só. Então ele está lá, foi posto em questionamento todo o universo referencial que ele tinha. Então ele está em desconforto. Quer dizer, o princípio de porque aquilo que nós sabemos é o nosso princípio de existência. Então quando isso é afetado, a gente se sente assim, né, bem que a gente está sendo ameaçado, né? Então a gente se sente assim diminuído, né? Então a gente está sempre tentando proteger esse nosso sistema referencial. Quando, no decorrer de uma atividade, ele é posto em xeque, o sujeito, então, se envolve, né, para tentar achar uma solução. E aí, o professor vai ter, né, os elementos, os conhecimentos todos que me ajudam a resolver isso. Então, eu tenho uma outra relação com o professor também. Ele não é aquele sujeito que vai lá e me traz só aquela chateação para eu ficar durante o dia todo fazendo. Ele veio, né, assim, com outro papel que me ajuda justamente a resolver esse desconforto. Então, muda até essa relação, né, entre Exato. professor e aluno em sala de aula. Ok, professor Altair. Diante de tudo que foi falado até agora, percebe-se que é muito importante e necessário trabalhar com a problematização e a leitura. Agora, professora Marli, de que modo é possível reorientar o processo de ensino-aprendizagem das disciplinas da educação básica por meio da problematização e da leitura? Certo, Keila. Bom, primeiro eu acho que a gente precisa dizer que tratar leitura e problematização na perspectiva que tratamos aqui agora não chega a ser uma novidade para os professores da rede, porque a gente não está inaugurando essa discussão aqui no Pacto. A gente já teve em outros momentos algumas discussões relacionadas à leitura e problematização nessa perspectiva. Em outras ações da SED, em outros momentos de formação, acho que os professores vão se lembrar mais agora próximo, né? A gente teve na formação em ação do segundo semestre de 2014, toda a formação voltada para essa discussão. Agora, com relação à reorientação dos trabalhos nas disciplinas todas que compõem o currículo do ensino médio, é importante lembrar que para cada um dos cadernos do Pacto, de cada uma das áreas de conhecimento, nós teremos um vídeo que acompanhará, né, essa formação, que são vídeos em que a gente traz os professores das diferentes disciplinas, né, todas as disciplinas serão representadas, organizado por meio das áreas de conhecimento, e aí eles vão discutir tanto os eixos epistemológicos, quanto os eixos metodológicos, quanto as discussões trazidas no caderno do MEC, e aí eu vou deixar essa resposta para quem tem autoridade para falar sobre isso, né? Ou seja, para os especialistas em cada uma das disciplinas. E aí já aproveito para deixar o convite, então, para assistir, né, para todos nós assistirmos aos vídeos, que as respostas serão dadas pelos próprios professores das disciplinas. Ok? Ok, professora Marli.
Considerando as reflexões feitas sobre a problematização e a leitura, professor Altair, tanto para o professor quanto para o aluno, de que forma é possível melhorar, então, esse processo? Bom, aí nós temos que pensar um pouquinho na própria situação do ser humano de modo geral, né? O que acontece? Há uma resistência natural das pessoas a qualquer coisa que contra o novo, né, de modo geral. A gente sempre ouve isso, né? O novo sempre prevalece sobre... Aliás, o velho sempre prevalece sobre o novo na escola. Por quê? Porque o novo vem justamente colocar em xeque o nosso sistema, nos tira daquela situação, aquela segurança que nós sentíamos de fazer as coisas. Então, há, nesse momento, né, uma resistência dos professores com relação a isso. E há também com relação aos alunos, né? Professores que tentam fazer alguma coisa diferente, o aluno já vai também reclamar de alguma forma. Por quê? Porque ele não está podendo simplesmente acionar aquele comportamento dele automatizado já, que para o professor de língua portuguesa eu já sei que a resposta eu dou, para o professor de geografia eu já sei que a resposta eu dou, aquela situação que ele foi aprendendo a desenvolver, né, aquela estratégia que ele aprendeu a desenvolver durante toda a vida escolar dele. Então é um momento agora de ir trabalhando nessa perspectiva de mudar digamos assim, criar uma nova rotina, que na verdade é o que os psicólogos chamam de processo adaptativo, não naquele sentido da evolução, né? Mas no sentido assim de eu estou sempre querendo criar justamente uma rotina. Eu aprendo as coisas de um modo que eu internalizo aquilo e eu aciono aquilo com a maior facilidade. Então tem que criar, né, trabalhar nesse novo processo adaptativo aí, né, essa nova forma de encarar o ensino, né, o processo de ensino-aprendizagem, né, mostrar que não é, como a Marli falou também, não é só nessas discussões agora, né, isso já os autores vêm trabalhando há muito tempo. E acho que agora nós estamos num momento interessante, porque aí você pode perguntar assim, mas você está trabalhando há muito tempo, por que não mudou? Justamente, né, por conta faltou aquele detalhezinho que nós não deixamos, né, de ver ali. Por exemplo, eu acho significativo você inverter, em vez de leitura e problematização e leitura. Isso aí dá uma diferença muito grande. Então, esse momento agora é propício porque acho que a gente conseguiu delinear melhor essa questão da leitura, né, da problematização e da leitura, que até então não era levado em conta. A gente sempre ouve ainda muito, né, o prazer da leitura. Então, trabalhar a leitura nessa perspectiva do prazer não funciona muito, porque o que é prazer? Eu tenho que pensar. O prazer também nada mais é do que eu me livrar de um desconforto. Então, se eu não crio desconforto, o sujeito não vai ter, né, nenhum prazer com a leitura. Mas tem gente que lê, né? Mas ele tem um desconforto, ele tem uma necessidade ali que o obriga a ler, quer dizer, aquilo também é desconfortável, tanto que ele lê avidamente porque ele precisa se livrar, né, desse desconforto. Então, acho que o momento é bem propício porque a gente conseguiu definir, né, um caminho para seguir. Claro, tem outros problemas aí. Por exemplo, a gente pensa toda a questão da metodologia. Aliás, a metodologia sempre fica de fora, né? Eu senti falta, né, em alguns trabalhos lá mesmo do Pacto, aí é uma discussão mais específica de metodologia. Mas tem também um outro aspecto que acaba com todo o processo de ensino-aprendizagem, que é a avaliação. Nós temos uma avaliação punitiva, né, centrada no aluno, né? O ensino, né, devia ser centrado no aluno, não a avaliação. A avaliação deveria avaliar o processo. E ela é punitiva. Então, é óbvio que eu vou ter sempre medo de fazer qualquer coisa na escola porque eu estou sendo punido, né? Vou ser punido. E é uma punição assim que chega na beira do crime. Eu perco direitos civis por um ano, né? Por cada ano que eu reprovo, eu perco direitos civis. Então, essa discussão da avaliação ela tem que vir junto, né, de toda essa discussão aí. Em vez de centrar no produto, né, o que eu fiz, acertei ou errei, eu tenho que mudar ali o foco. De tudo que a gente falou aqui, o que subjaz a tudo isso? Que o erro é que é pedagógico.
É o erro que faz com que eu tenha necessidade de ampliar o meu universo referencial. Porque senão eu fico fazendo sempre o que eu já sei, né? Porque me dá segurança. Quando aparece um problema, ou seja, o que eu sei não funciona, a gente podia chamar isso de há um erro ali, né? Não sei fazer, aí eu tenho necessidade de ir atrás de conhecimento novo. Então, mudar também essa perspectiva, né, de tirar o foco daquilo que eu fiz e errei, né, para minha capacidade de encontrar a origem daquele erro, que é volta de novo à leitura. O que descobre a origem de um erro? O processo de leitura. Então, a gente acho que está, né, nesse caminho agora, centrando nisso, e tem essas perspectivas todas, aquilo que eu falei, a questão do relacionamento do professor-aluno. Eu acho, inclusive, que a questão do comportamento dos alunos mudaria também, porque o que a gente vê na sala de aula é uma reação a um processo angustiante ali de estar fazendo coisas, né, nas quais não vê nenhum sentido. Então, se você ocupa o sujeito, ele está resolvendo problemas que ele identificou como problema, então ele se envolve mais, a questão, acho que, né, desse comportamento também vai, de alguma forma, amenizar, né? Então, eu acho que aquilo lá, como que a gente vai trabalhar, professora, a gente tem que trabalhar com essa ideia com os professores, né? Mas aí a questão que eu acho fundamental, e acho que a Secretaria também está indo nessa direção, nós temos que começar a materializar isso. Porque não adianta, a gente explica, você gosta da ideia da leitura. Não, aquela imagem lá do início, gostei. Mas aí você vai lá para a sala de aula e não tem os elementos para fazer aquilo se corporificar. Então, a gente, toda semana pedagógica, você bate na mesma tecla, você discute o mesmo tema, porque na sequência não é feito nada. Então, aquilo vai se perdendo. Então, uma estratégia de fazer essa situação aí tomar corpo, né, essa concepção tomar corpo, é um trabalho mais intenso de materialização em sala de aula. Há muita discussão de PPC, né, de projeto político, muita discussão das políticas, e aí pega todo esse conjunto, né, de conceitos e diz para o professor: agora você vai lá na sala de aula e produza boas aulas para formar um aluno crítico, autônomo, e tem uma porção é um super ser ali que a gente sempre idealiza. Mas ele vai trabalhar com o quê? Com os elementos que ele dispõe, né? Então, ele teve toda uma formação que não deu essa perspectiva para ele. Ele vivenciou metodologias de ensino e foram essas que ele aprendeu, porque a gente aprende aquilo que fazem conosco e não aquilo que nos mandam fazer ou nos explicam, né? Então, ele leva essa bagagem e ele está com a responsabilidade de criar ali o super-aluno. Esse é um problema que eu vejo também. A gente quer criar um super-aluno, né? Não um ser humano, um sujeito que sabe tudo. Eu sempre fiquei pensando que um sujeito que acerta tudo numa prova de vestibular, né, vai fazer o que na universidade? Né? Ele já sabe tudo. Eu, por exemplo, se eu olhasse para um cachorro que manca da perninha e eu olhasse assim, ele teve um problema na formação do blastoma, não sei do que, durante a fecundação, eu não ia para a universidade, eu ia ganhar dinheiro. Então, a gente quer criar um super ser, né? Então, essa ideia, assim, também é tudo entrar nesse bojo aí, mas mostrando para o professor. Acho que agora também tem essa iniciativa. Eu já fui em alguns trabalhos lá na Secretaria. Matemática, como é que a gente trabalha a partir da leitura? Não vamos selecionar textos lá que... Exato. Não, que até para matemática já tem isso, assim, uma grande quantidade, a tal da resolução de problemas deles lá, né? Então, é materializar em sala de aula. Acho que se a gente pega essa concepção, porque, claro, você não vai da noite para o dia mudar todo, né, porque você tem aquilo internalizado, né, é corpo que aprendeu aquilo. Então, você tem que desfazer toda essa bagagem corporal de conhecimento para introduzir, né, novos conceitos. Isso demora um pouquinho, né, porque é muito doloroso. Eu tenho que me livrar de alguma coisa, né? Eu tenho que destruir ali todo um conjunto de relações para criar sinapses novas, né? Enquanto eu estou nesse processo de sinapses novas, eu estou numa situação incômoda,
porque eu não domino aquilo ainda, né? Como aquilo ainda não se adaptou de uma forma que já meu corpo responde para aquilo. Ainda a cabeça tem que ficar pensando muito. Então, a gente foge um pouquinho disso. E o que permitiu sempre que o professor fugisse disso é o fato de que não há uma continuidade. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente tem essa discussão teórica, é importante, a epistemologia, da leitura, da problematização, mas se nós não fizermos essa passagem lá para a sala de aula, aí ela vai se perder de novo, como, né, vários outros conceitos que a gente viu em outras épocas se perderam também. Tudo que nós falamos aqui não são novos. Eu já falei do Dio, eu falei do Anísio Teixeira, a gente pega Leontiev, é tudo, né? A gente pega lá, pegar os romanos lá também, eles ensinavam algumas coisinhas lá de... Né, a questão é colocar na prática pedagógica. A questão é fazer a passagem para a sala de aula. Tudo desemboca em sala de aula. Projeto político, as leis, tudo é pensado para virar uma didática lá na sala de aula que promova o que nós queremos. Mas foram feitas as escadinhas assim e parou aqui, daí você tem que pular daqui para a sala de aula, né? Então, acho que investindo agora, né, nesse trabalho mais de transposição, né, que a gente chama lá da transposição didática, mas fazer um pouquinho junto com os professores também essa transposição, que é muita responsabilidade também para ele pegar todo, né, um arcabouço teórico, conceitual e transformar aquilo em algo prático, com todo o peso disso, porque a gente tem a escola é muito medrosa. Eu tenho que dar todos esses conteúdos, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí, quando eu não faço, o pai reclama. Então, o professor também... Esse é uma das rotas de fuga é essa. Tem seus impasses também. Não, mas eu faço isso, o pai vem reclamar. Então, eu tenho que ter uma escola ali que defenda essa posição, né, junto ao pai, que cria, né, essa proteção ali para o professor poder começar a desencadear esse processo. Porque a partir do momento que cria você vai criando o corpo ali, eu vou criando também, né, um relacionamento diferente com aquilo. Isso funciona, né, em todas as instâncias. Mas a escola ela conseguiu criar assim, uma parede ali que a protege dessa mudança. Ela fala o tempo todo em mudança, ela se apresenta como agente de mudança, mas ela não pensa, né, na necessidade dela mesma fazer uma mudança. Um assunto também que eu tenho trazido, né, que eu acho que precisa ser trabalhado, é a questão do gênero escolar, né? A gente discute em língua portuguesa todos os gêneros e a gente defende que o aluno tem que aprender todos os gêneros e nós não nos damos conta de que nós estamos ensinando um só, que é o gênero escolar, como dar respostas para a escola. Então, pensar nisso também, né? Então, mas daí aquilo lá, vamos lá, como que eu pego esse conteúdo aqui, se a gente vai continuar trabalhando com conteúdo, eu acho que essa não é uma questão importante agora. O importante agora é como que eu converto toda essa teoria, né, lá na sala de aula. Isso que você fez aqui é esse princípio aqui, ó, né? Quando você fez assim, você aplicou ali tal conceito. Então, acho que né, o caminho para a gente fazer é esse aí, né? Não tem... É importante pensar sempre essa formação do pacto e as outras formações que a gente vem integrando na secretaria a partir dessas perspectivas tratadas aqui, como um momento mesmo que vai acabar culminando nesse repensar dessa etapa de ensino, né? O pacto ele vem com a proposta de um redesenho do ensino médio. Então é o momento da gente se debruçar sobre isso, pensar e experimentar, né, as várias possibilidades aí que essa perspectiva nos coloca e seguir em frente, né? Eu acho até para a gente até fechar essa discussão, porque não adianta também a gente comer muita teoria agora, a gente só vai se afogando, né? Vai se embebedando daquilo e não funciona. Mas assim como, vamos dizer assim, uma boa notícia, né? Então a gente já tem um caminho agora que parece bem, né, produtivo nesse sentido, né? De descobrir aí o que em 2000 anos não ficou de fora das discussões. E acho que o mais importante é que é mais fácil. É mais fácil, porque a gente vai estar trabalhando com
processos mais naturais. A escola artificializou um método e eu tenho que aprender o método de dar aula. A gente me lembra, né? Nas aulas lá, eu tenho que aprender um método de dar aula. E aí a gente inventou uma coisa muito complicada, assim, e ela, né, não produz efeito. Então agora a gente tem que trabalhar com métodos mais naturais. Eu acho que facilita nesse aspecto. É só a gente ter o tempinho de fazer essa transposição aí. Ok, professores. E o nosso programa termina aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Foi um querida. prazer tê-los conosco. E esperamos que essa discussão tenha contribuído para aprofundar as questões sobre a leitura e a problematização como eixos epistemológicos de articulação das disciplinas do currículo. Tchau e até a próxima!